Vamos lá para o vídeo de hoje. E hoje eu trouxe um assunto bem interessante que eu vejo muito nos atendimentos, muito nas conversas que eu tenho com equipes, com colaboradores. Eu sinto muito isso e por isso que eu quis trazer esse tema para cá. Os medos que te travam. Esses medos eu tirei do livro As Leis do Triunfo, de Napoleão Hill, que eu sou muito fã, eu admiro muito esse escritor. Ele fala de 6 medos básicos, mas eu não vou trazer todos para cá. Hoje eu vou falar de 3 medos básicos, que ele cita no livro. No próximo vídeo eu trago os outros 3. Mas esses 3 medos básicos eu percebo muito, eu vejo muito nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu converso, que são: primeiro medo, que eu acho assim que é o número 1 de tudo que te trava, de tudo que te impede de realizar. O primeiro medo é o medo da crítica. Napoleão Hill fala que a gente deixa de fazer muita coisa com medo da crítica do nosso próximo, né? Com medo que as pessoas nos critiquem. E muitas vezes a crítica, a autocrítica tá só na nossa cabeça. Tem pessoas que vão lá e te criticam, que criticam independente do que você faça? Sim, tem sim, a gente sabe que existe, né? Mas muitas vezes o medo, esse medo da crítica é da autocrítica. Você se cobra tanto, você quer tanto ser perfeito, que o perfeito não existe, mas você busca tanto esse perfeito, você sempre acha que você não está pronto, que você nunca realiza nada. Então faz essa análise em relação a esse medo. Será que esse medo não está te travando para realizar algo na sua vida? O medo da crítica, e muitas vezes é autocrítica, de você achar que você não é bom o suficiente, de você achar que você não está pronto. Faz essa análise, ok? Vamos lá para o segundo medo. Segundo medo é medo de perder o amor de alguém. É que ele cita também nesse livro. E por esse medo de deixar de ser uma pessoa legal, né? Esse medo de deixar que as pessoas nos amem, isso também trava a gente. E isso a gente pode falar em qualquer relação. Em relação de trabalho, em relação familiar. Às vezes a gente deixa de ajudar uma pessoa próxima, a gente deixa de contribuir para o crescimento da pessoa próxima, porque quando você dá um feedback, quando você perde o medo de perder, você consegue ser muito transparente, você consegue ser muito sincero. E a sinceridade, por mais que muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa foi muito dura. A sinceridade, obviamente, você não vai falar de qualquer jeito, você não vai dar feedback de qualquer jeito. Tem todo, uma técnica de como falar, tem todo um jeito. Mas quando a gente perde esse medo não, eu vou deixar de ser popular, vou deixar de ser simpática. Quando a gente perde esse medo de aprovação, de perder o amor, das pessoas, a gente começa a viver a nossa essência. Porque tem coisas pra mim que são inegociáveis, assim como tem coisas pra você que são inegociáveis, que podem ser coisas totalmente diferentes. Porque cada um de nós tem um padrão, tem um entendimento. Então, é importante a gente perder esse medo de perder. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos, muito em amizades, que as pessoas têm medo, requerem essa aprovação, que sejam aprovadas. E isso trava, esse medo trava muito. É outro fator para a gente analisar bem. Até que ponto eu tô com medo de perder e eu não estou sendo eu mesma? Entendeu? Esse faz todo sentido para mim, espero que faça sentido para você. O terceiro medo é o medo da doença. Ele fala muito sobre esse medo nesse livro que eu já li, já reli e amo, que é A Lei do Triunfo. Ele fala muito sobre esse medo, o medo da doença. E esse medo, ele é interessante, porque a gente tem muito medo de ficar doente, A gente tem medo de repente, se tem algum familiar que precisa da gente, a gente tem muito medo. Ou tem medo que o familiar também fique doente. Ao mesmo tempo, a gente negligencia isso, porque quando a gente teme algo, a gente sabe que o que a gente emana, volta pra gente. Então, quando a gente teme, a gente reclama que tá doente, que tá com alguma dor, enfim, vai se multiplicar na nossa vida isso. Daí é uma lei universal. Mas ao mesmo tempo que a gente teme a doença, a gente não cuida da nossa saúde. Isso é um fator interessante, porque a gente teme muito ficar doente, ficar acamado, tem N doenças aí no mundo, mas ao mesmo tempo, que tanto que você está cuidando da sua saúde? E no livro, pelo menos foi o que eu entendi, ele fala muito em relação ao nosso foco. Quando a gente tem medo de algo, a gente tende a focar nisso. Eu tenho medo de ficar doente, mas de que forma você está cuidando da sua saúde? Você está agradecendo pela sua saúde? Você está cuidando da sua saúde?
Você tá fazendo atividade física, tá se alimentando direito, tá cuidando da sua saúde mental, que é extremamente importante também. Então, eu entendo que ele puxa muito por esse lado do foco. De, ok, eu tenho medo, né? A gente não, óbvio que não quer ficar doente, mas qual é o teu nível de cuidado com a tua saúde? Né? Essa análise é importante fazer, porque quando a gente fica com muito medo da doença, e a gente tem tanto medo que a gente fica travado para agir, para fazer um exercício, para buscar uma alimentação melhor, a gente está se sabotando, porque ao mesmo tempo que a gente tem medo, a gente não está cuidando do outro lado, né? É como se fosse uma moeda de dois lados, saúde e doença. Você está focando aqui na doença. E tua saúde provavelmente deve estar aqui se depreciando. Então, que tal focar na saúde e cuidar da saúde? Cuidar da tua disposição, cuidar da tua alimentação. Então, esses 3 medos, na verdade, medo, né? Dependendo ali da dosagem, ele te trava, medo de qualquer coisa. Num grau razoável, o medo ele te ajuda, porque o medo ele é um estado de alerta. Se você meter sua mão no fogo, ele colocar sua mão no fogo, você provavelmente vai se machucar. Então, o medo de se machucar te impede de fazer isso. Você sabe que se você se jogar aqui do prédio, você provavelmente vai se machucar muito até morrer. Então, o medo disso te impede de, né, em sã consciência, te impede de ir lá e se jogar. O medo de entrar na frente de um carro, você sabe que você provavelmente vai se machucar muito, te impede de fazer isso. Então, o medo, ele é bom. Ele é um estado de alerta que ele pode te ajudar sim. Mas se tratando desses medos, eles te travam quando você foca no medo, né? E quando você deixa se paralisar pelo medo. Tem uma frase que é: se der medo, vai com medo mesmo. Dependendo da situação, é isso mesmo. Se você tem certeza do que você quer, se você já definiu o que você quer, já definiu as suas metas, vai independente de qualquer coisa. Pode dar errado e pode dar certo. Aí é a questão, mais uma vez, do foco. Foca no que pode dar certo, faz até dar certo, tá? Eu tenho certeza que vão te ajudar esses passos, tá bom? Espero ter ajudado com esses medos. Espero que você deixe de lado os seus medos, né? Os medos ruins, os medos bons, que eles te ajudem a ficar em estado de alerta, se proteger. Mas é isso por hoje. Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau!